buenas. Pues hoy vamos a hacer nuestra sexta clase, siguiendo con presentaciones, ¿vale? Hoy entonces, la clase pasada, la quinta, hemos visto la parte gramatical, algunas preposiciones, ¿verdad? Pero hoy entonces trabajaremos con otras cuestiones, trabajaremos con algunos números y también con el alfabeto. ¿Perfecto? Pues entonces empezamos. Aqui temos os números de 0 a 9. Então, os números de 0 a 9. Eu quero que vocês, por favor, repitam depois de mim, ok? Repetir, por favor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Bueno, entonces tenemos ahí los números. Algunas cosas importantes. Mira, 0 con la letra C, no olvidéis, não esqueçam, tá? Outra coisa, 1, una, então tem plural, tem singular. Então eu posso dizer assim, que tem um livro na sala. Hay un libro. Hay una revista. E aí você vai dizer assim, Thaís, mas por que você escreveu um e não uno? Então vamos lá. Quando eu digo que tem alguma coisa nessa quantidade com um, se a palavra que indique da qual eu estou falando vem logo depois do número, eu tiro a letra O e fica tá? Então aqui, vamos lá. Hay un libro. O que é um aqui? Não é o livro? E a palavra não está exatamente depois da quantidade, do número? Então eu tiro esse O. Eu não posso dizer hay uno libro, tá? Não posso, tá errado. É hay un libro. Então, quando eu uso uno, eu uso para contar, ou quando esta palavra aqui, libro, não aparecer. Por exemplo, se alguém me perguntasse assim, quantos livros há? Então, quantos livros tem? Eu respondo assim, hay uno. Eu não precisei repetir a palavra libro, verdade? Então, se ela não vem logo depois, eu uso uno, tá? Isso acontece, então, só para masculino, ok? Olhem aqui o feminino, una revista. A palavra veio logo depois, a palavra revista. Mas, independente disso, vai ser una, sempre. Então, lembrem-se, número uno é masculino, eu quito la O, eu tiro a O, quando a palavra que eu estou contando vier logo depois. Tudo bem? Bueno, vamos a seguir. El número 2 no tiene femenino y masculino, todo dos. Então, é 2 e é 2, tudo bem? Então, eu vou dizer assim que hay dos mesas. Então, tem duas mesas. Ou hay dos sofás. Então, tem duas mesas e dois sofás. 2 e 2, 2. Tranquilo? Bueno, depois 3 não tem acento, lembrem-se disso, e aí são números mais tranquilos. Fixem-se no 6, tá? É 6, como em português. Porque aí, como o 7 é 7, na hora de falar o 6, muita gente confunde, mas 6, como em português. Tranquilo? Bueno, saber los números es importante para las presentaciones. ¿Por qué? Porque una de las informaciones que tenemos que pedir muchas veces a alguien es el número de teléfono, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí. ¿Cómo preguntamos el número de teléfono a una persona? Primero, ¿cuál es tu número de teléfono? O, ¿cuál es su número de teléfono? Repitam depois de mim. Qual é tu número de teléfono? Bien, después. ¿Cuál es su número de teléfono? Perfecto.
Bueno, ¿por qué estas dos maneras de preguntar? Nuevamente, por cuenta de la forma que tratamos a alguém. Então, a forma de tratamento. Lembrem-se, se eu tratar alguém por tu, informal, eu uso sempre o tu, o teu. Qual é o teu número de telefone? Se eu tratar por usted, formal, eu pergunto sempre pelo seu número, por su número. Tudo bem? Então, as duas perguntas, para quando eu trato alguém por tu ou para quando eu trato alguém por usted. Tranquilo? Vale. Pues entonces vamos a seguir un poco más. Otra manera también es, ¿puedes decirme tu número de teléfono? Repetir. ¿Puedes decirme tu número de teléfono? Perfecto. ¿Puede decirme su número de teléfono? Muy bien. Entonces, aquí nuevamente, si trato a la persona por tú, puedes, lembra do S, característica do tu no presente? E tu, que é o teu, né? Puedes decirme tu, ok? Se eu trato alguém por usted, puede, sem o S, tá vendo? Decirme su número de teléfono. Usted, eu uso su. Tu, eu uso tu. Tranquilo? Outra forma, então, de perguntar o telefone, mas agora perguntar o telefone de algum estabelecimento e não de uma pessoa necessariamente, ou o número de telefone de uma outra pessoa, eu pergunto assim: qual é o número de telefone del ou de la? Qual é o número de telefone do ou da? Né? Então, repitam comigo. Qual é o número de telefone del? Perfeito. Ou de lá, ok? Então, aqui, se eu quero saber o número de telefone do mercado, del mercado, porque é masculino. Se é da farmácia, de la farmácia, porque é feminino, ok? Alguma dúvida? Se tiver, pausa, lembra? Volta, ouve a explicação de novo e aí tenta compreender, anota, tudo bem? Bueno, entonces podemos seguir, ¿verdad? Trabajamos entonces los números. E para contestar, para responder, como hacemos? Se alguém perguntou o seu número de telefone, você pode dar uma resposta mais completa. Mi número de teléfono es el. Então, repitam. Mi número de teléfono es el. Perfeito. E aí, vocês vão falar os números. Os falantes de língua espanhola, no geral, dizem cada um dos números, tá? Não é como aqui no Brasil, que nós dizemos assim, 30, 50, eles dizem 1 a 1, tá? Por isso, do 0 ao 9, é importante para dizer número de telefone. Então, vocês vão dizer um número aí, sei lá, 99998532. Suponhamos, é um número que eu inventei aqui. 99998532. Então, vocês vão dizer 1 a 1, tudo bem? Ou então, de uma maneira mais simples, vocês vão dizer esse é ele e já fala o número. É o e fala direto o número, tudo bem? Então, lembrem-se, formas de perguntar e aqui depois, formas de responder, tudo bem? Sim? Bueno, entonces vamos a seguir. Además de trabajar los números, una otra cosa muy importante es el alfabeto, porque así vamos a saber el sonido de algunas letras. ¿Tranquilo? Entonces, vamos a ver. Empezamos aquí con la letra A. A en español, parecido al portugués, siempre bastante fuerte, ¿está bien? Entonces, A, decimos agua. Repetid, agua. Muy bien. La letra B también se llama B. Repetid conmigo, basurero. Como en portugués, ¿verdad? La letra C. Entonces tenemos aquí C. Casa. Centro. Ciclismo. Muy bien. Entonces, unas cosas importantes. Primero,
Con la letra A, con la letra O, con la letra U, como em português, verdade? Ca, co, cu. Se temos então aqui como a palavra casa, né? Casa. Se temos CE e CI, como em português é se e si, né? Em espanhol eu posso dizer se ou fe, com esse sibilado, a língua entre os dentes. É obrigatório? Não. Algumas regiões da Espanha têm esse sotaque, tá? Mas para vocês saberem então que se alguém fala centro ou centro, ambos são corretos. Tranquilo? Después aquí, la letra D. La letra D es como en portugués en buena parte de las vocales, con buena parte de las vocales. Pero com a letra I, nós não usamos em espanhol esse som fechado da mandíbula, esse di, dinheiro que nós dizemos em português. É di, ok? Então, essa palavra aqui, leiam comigo, por favor. Dinheiro. Perfecto, entonces siempre di, ¿tranquilo? Después la letra E. La letra E en español se lee siempre como la palabra elefante. Siempre con sonido de E, nunca com sonido de E, mesmo que ela for acentuada. Então, se eu tivesse essa palavra aqui, por exemplo, café em português, em espanhol eu digo café. Tranquilo? Bueno, seguimos con la letra F, igual que al portugués. Lean conmigo, flauta. Muy bien. Después la letra G. Bien, entonces la letra G lee gato, gente, nicaragüense. Perfecto, algunas observações. Olha o nome da letra, G. Quer dizer, então, que o G com E e também com o I tem esse som que é próximo aos nossos dois R's, tá? Re, ri. Ele é mais com a garganta, assim, em algumas partes da Espanha, em alguns outros lugares ele é mais próximo aos nossos dois R's mesmo, re e ri, tá? Então, lembrem-se, gente em espanhol eu leio gente, ok? E aqui também é importante lembrar que eu só vou ler ue e gui em espanhol quando eu tiver o tremo nos dois pontos sobre la o. Tudo bem? Nicaragüense. Não são tantas palavras assim que tem, ok? Mas quando tiver, que eu vou ler com esse som. Nicaragüense. Tranquilo? Então vamos seguir. H. A letra H. Então, a letra H em espanhol não tem som, tá? Então, leiam comigo. Hombre. Perfeito. Lembra lá a outra palavra era hola, também não faz som. Às vezes você tem esse H no meio de uma palavra e lembrem-se, também não tem som. Por exemplo, essa palavra aqui tem um H no meio, sem som, então é proibido. Igual, é como se ele não tivesse aí. Tudo bem? Depois a letra I, normal, iglesia, como em português. Vale? Seguimos aqui com a letra J. Olha como eu falo, J. Então, novamente, nós vemos esse som que parece um pouco os dois R's, mas é mais feito com a garganta, assim, para falar de uma letra em espanhol. A diferença é que com o G, com o Re, era só Re, Ri. Aqui, com todas as vogais. Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Tudo bem? Então, leiam comigo. Jabón. Então, a palavra sabão, né? Jabón. Bem? Lembrem-se, ele tem esse som, então, de ra, re. Quando se ri na internet, em espanhol, você usa com J, assim, ó. O ha, ha, ha. Tá? É esse, se escreve assim, ha, ha, ha. Tranquilo? Bueno, después la letra K, no es una letra así latina, ¿no? Entonces, se lee como en portugués también, pero son pocas palabras, ¿eh? Aquí, kilo, ¿vale? Bueno, claro, se puede escribir también con Q-U-I, ¿tá? Kilo, igual, los dos. Después la letra L. Leed conmigo. Lápiz,
Alberto, espanhol. Então, aqui vai ser uma letra aqui, L-A, L-E. Quando tem a vogal depois, nós lemos como em português, lápis, né? Mas quando essa letra vem antes ou antes de uma consoante ou está no final da palavra, eu nunca leio com o som de U, como em português. Esse nome eu não leria Alberto em português. Em espanhol, não, é Alberto. A língua dobra para falar esse L, ela vem aqui em cima no dente, tá? Alberto. Mesma coisa no final, então, espanhol, tá? Então, em português, espanhol, em espanhol, espanhol. Tranquilo? Perfecto. Después tenemos la letra M. Bien, entonces leed conmigo. Madera, alumna. ¿Sí? Como en portugués. Después la letra N. Nube, conmigo, están. Entonces, algunas informaciones. Mira esta palabra. Olha essa palavra. Alumna. M-N. Eu leio as duas letras, ok? Alumna. O M fecha e o N abre o som. Alumna. Aqui é o contrário, ó. Aqui eu tenho NM, então é comigo. Eu abro e depois fecho. Tudo bem? Comigo. Parece até duas palavras na hora de falar. E outra coisa que em espanhol as palavras terminam em N, elas não terminam em M, como em português. Por isso o som é aberto também. Están, ok? Están, com N, aberto o som. Tranquilo? Seguimos com la O, la palavra oreja. Repetir, oreja. Esta letra sempre tem o sonido de O e não de O. Tá? Então, como o E, lembra que é sempre E, mesmo acentuado, é café, José. Então, também o O não tem som de O. Sempre tem o som de O. Oreja, ok? Lembra aqui, ó, espanhol e não espanhol, tá? Espanhol, ele é mais fechado o som, tudo bem? Depois aqui, a letra P. Como en portugués, ¿vale? Entonces leed conmigo, puente. Muy bien. Después la letra Q. En español, entonces, ¿qué es? Queso. Repetid, queso y tranquilo. Perfecto. Mira, tranquilo. Em espanhol, eu só leio, lembra? Gue, gui, que, qui, se eu tiver o trema. É raro, mas existe, tá? Se não tiver, eu leio que e que mesmo. Então, tranquilo, vale? Depois, a letra R. A letra R, olha só como faz a minha língua, R, para falar, né? Então, leiam comigo. Ratón, perro y pero. Perfecto. Bueno, entonces mira, a letra R, a letra R no começo, e quando eu tenho dois R's, ela tem esse prolongamento mesmo. Ratón, perro, tá? E se ela estiver sozinha, como em português, pero. Essa palavra aqui, ratón, é o animal, rato, perro é o cachorro e pero é mas. Eu ia, mas não fui. Iba, pero não fui, tá? Então, lembrem-se, perro, cachorro, pero, mas. Quem tem dificuldade de fazer esse R, pode treinar aquele exercício que cantor faz, sabe? Para aquecer a voz, aquele rrr. E aí, esse movimento do exercício, você vai praticar, né? E aí, a língua acostuma a fazer esse movimento e vocês vão conseguir falar, ok? Outra coisa importante é no final também, no final dos verbos, os verbos terminam em R, lembra? Então também, lembrem-se, é hablar, comer, ele tem esse no final, tá bom? Então não é como em português tem várias formas de falar o R, né? Eu digo falar, assim, as caipirinha, como eu falo, ou pode ser falar, né? Então, em espanhol, não. É sempre esse som
hablar, comer, sempre esse R no final, tudo bem? Então, não vamos dizer hablar, hein? É hablar. Tranquilo? Bien. Depois seguimos com a letra S. Opa, aqui ficou um S a mais, acho que corrigiu, né, o programa, mas não é assim, ó, S. Porque a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que dois S's em espanhol não existem, tá? Não existe dois S's em espanhol. Por quê? Porque não existe o som Z, za, zi em espanhol. Então não precisa ter dois S's, porque o som vai ser sempre sa, se, si, ok? Então, leiam comigo. Sapo. Perfeito. Professora. Muito bem. Olha aqui, professora, com um S só. Porque não vai ter som de Z, nem o próprio Z vai ter esse som, como vocês vão ver. Então, não tem problema. Sempre um S só. Tudo bem? E lembrem-se, ó, nunca tem som de Z, então essa palavra eu escrevo como em português, mas eu leio caça. Tranquilo? Muito bem. Depois na letra T. Bueno, como na letra D, que eu não falo di, eu também não falo ti, eu falo ti, ok? Então leiam comigo. Tierra. Perfeito. Tierra. Ok? Também Tiago, por exemplo, o nome, né? Lembra? Santiago, o patrão da Espanha, não? Então, tierra. Tranquilo? Depois a letra U. U normal, como em português. Leed comigo. Uva. Uva, normal, tá? Então não confundam. Lembra que o L tem um som diferente. O U tem o mesmo som. Então existem essas duas palavras aqui, ó. Essa aqui eu leio alto, é de altura. El hombre es alto. Essa aqui é alto, pode ser para um coche, para um carro, tá? Então, eu conduzco um auto, ok? Então, el hombre alto conduce un auto, bien? Depois, a letra V, que é o V, tá? Eu leio vale, repetir, vale. Esse som de B mesmo, tá? Então, eu escrevo vale, mas leio vale. Lembrem-se, é o ok, né? O tá certo, tá tudo bem, né? Essa palavra é o vale, que eu uso sempre com vocês. Ela muda, em outros lugares dizem sale, em outros lugares dizem dale, ok? Os espanhóis usam mais o vale. Tranquilo? Depois aqui, o W, que é o W. Aquí, W tampoco es una letra que se usa con estas palabras latinas, entonces depende del idioma que está la palabra. Então, as palavras em espanhol não tem W, são palavras geralmente que vêm de outros idiomas. Então, aqui, water, como em inglês, eu leio assim, water. Se é uma palavra que vem do alemão, eu leio como V, né? Wagner, por exemplo, tudo bem? Então, vai depender do idioma que está a palavra que leva essa letra. X. X tem exatamente esse som, tá? Então, leiam comigo. Examen. Perfeito. Então, se eu vou falar exterior, por exemplo, em espanhol, exterior. Tudo bem? Esse som sempre de X. Existe exceção? Existe. México. Aqui eu leio como se fosse com J, tá? México. Perfeito. Muito bem. Então, é uma exceção. México, mexicano. Nós vimos lá os países que falavam espanhol, né? Então, é exceção à regra. Tudo bem? Vamos a seguir. Y ou Y. Depois de uma reforma ortográfica, imagino que foi de 2010, eles trocaram o nome de Y por Y. Mas são os dois nomes aí do Y. Leiam comigo, então. Yerno e lei. Então, olhem só, sempre que o Y ou está sozinho ou está no final, ele tem som de I. Lei, I. Se ele vem seguido de uma vogal, yerno. Yerno é a palavra genro, tá? Então, yerno, ó, ele tem esse Y, tá? Esse som vai variar demais, vai variar muito entre os lugares. Então, pode ser que ele tenha um som assim, por exemplo, que eu diga dio
assim mais fraquinho, pode ser mais yo, mais forte, ou show. Show mesmo, parece nosso X, né? Em algumas regiões da Argentina se fala muito assim, tá? Yo me chamo, por exemplo. Tranquilo? Depois da letra Z, tá? Então lembra que não existe o som Z, ZA, Z? Então ele também tem um som que se parece aos nossos dois S's. Pode ser um som assim ou pode ser com aquele sibilado do C também, tá? Z. É obrigatório? Não, não é em todo lugar que se usa esse sibilado, mas pode usar, tá? Então leiam comigo. Zapato. Perfeito. Então pode ser zapato ou zapato. ¿Todo bien? Bueno, entonces aquí la primera parte del alfabeto. Una cosa importante en español que aquí no viene es que después de la N hay la ñ. La ñ es una letra española y es importante destacarla. ¿Por qué? Porque este sonido es parecido a nuestro NH. Então é parecido ao nosso NH, mas é igual? Não é. Essa palavra aqui, por exemplo, amanhã. Amanhã ou manhã, né? Parte do dia. Então, essa palavra aqui, eu não vou dizer manhana, tá vendo? Sim, embaixo. Esse A é forte, então eu digo mañana. Ele tem que dar uma força. Quando eu digo essa N, a minha língua novamente bate lá em cima, perto do dente, tá? N. Ok? Então, repitam comigo. Mañana. Perfeito, muito bem. Não é um acento, é uma letra. N. Tranquilo? Então, seguimos aqui. Che, jedzie. Antigamente, eram letras, estavam incorporadas ao alfabeto e eram chamadas, essas duas aqui, dígrafos. Vale? Dígrafos quer dizer o quê? Duas letras, tá? Mas estava incorporado ao alfabeto. Hoje já não está. Mas por que eu destaquei aqui então? Porque o som é importante. Sempre que eu tiver um CH, eu tenho o som de tchá, che, chu, ok? Então, o H não tem som, lembra? Proibido, hola, hombre, né? Mas se ele vier acompanhado do C, ele vai fazer este som. Então, ó, tchau, né? Em português eu tenho que colocar TCH, em espanhol eu não preciso. O CH dá conta desse som. Tchau. Repetir comigo. Che. Bien. E Machu Picchu. Então aqui é para vocês não esquecerem esse som. São palavras comuns a todos nós. Che, do Che Guevara. Machu Picchu, o lugar, não é? Tranquilo? Perfeito. Depois la doble L, que também tem esse som um pouco diferente, que é um som que vai variar muito de lugar para lugar, mas é um som que é igual ao do Y, ao do Y, ok? Então, calle, llamar. Perfeito. Por isso, então, eu vou dizer sempre da mesma forma. Se eu digo assim, essa frase, lembra que nós aprendemos de apresentação? Yo me llamo. Tranquilo? Se em alguma parte da Argentina, yo me chamo, ok? Não é muito lugar que usa esse som, por isso a maioria das pessoas que estudam espanhol prefere não usá-lo, porque é muito específico o lugar que usa, tá? Então, tudo bem? Bueno, podemos seguir? Aprendimos entonces ahora los números, sabemos también las letras, el sonido de ellas y tenemos aquí vocales entre las letras. Como em português, nós temos vogais. Fuertes e débiles, fortes e fracas. Então, em espanhol, A, E, O são vogais fortes. U, I são vogais fracas. Por que é importante isso? Para eu dizer algumas palavras. Sempre que eu tiver dos vocales fuertes, duas vogais fortes, elas vão ser muito bem pronunciadas, cada uma delas. Olha essa palavra que é ideia em espanhol. Idea. Repetir, idea. Bien. Então, aqui, olha como eu separo. Eu separo o E do A, porque duas vogais fortes não podem ficar junto. Tudo bem? Elas são fortes, elas se chocam.
Aqui é a mesma coisa, ó. Juan, que é um nome em espanhol, com O mesmo, tá? Lembra do artista Juan Miró, tá? Então, O não é forte. A também? Então, eu separo a sílaba. Tudo bem? Eu digo Juan. Idea. Ok? Se eu tenho una débil, uma fraca, né? E una fuerte. Aí, essa fraca precisa estar junto da forte para se apoiar. Então, estudiante, eu não tenho um I, que é fraco, e eu tenho um A, que é forte. Então, se eu vou separar a sílaba, olha aqui, elas estão juntas. Estudiante. Por quê? Ó, estudiante, o A, ele sai com um som mais forte. Mesma coisa desse nome. Eu não digo Juan, porque o U não é fraco, então ele não pode sair mais forte que o A. Eu digo Juan. Ok? Então, ó, na hora de separar, elas ficam juntas. Juan é uma sílaba só. Forte e forte. Juan. Fraca e forte. Juan. Tranquilo? E aqui uma débil com la tilde e uma fuerte. La tilde é o acento, tá? O acento agudo em espanhol. Então, uma vogal fraca só pode ser separada da forte se ela tiver acentuada, porque daí é como se ela ganhasse um superpoder e ficasse forte também, tá? Então, essa palavra aqui, por exemplo, panaderia. Ó, esse som de ia. Ele só acontece em espanhol se tiver acento no i. Panaderia, tá? E aí eu separo panaderia, ok? Porque aqui ela ganhou uma força com esse acento. É importante porque, por exemplo, algumas palavras eu escrevo como em português. Em português eu leio democracia. Em espanhol eu leio democracia. Porque não tem acento no i. Se não tem acento nesse i, eu tenho que deixá-lo junto do a. E o A tem que soar mais forte. Eu não posso falar democracia se não tem acento, porque o I em espanhol é fraco, não pode ser mais forte que o A. E aí a sílaba mais forte vai para trás. Então, ao invés de dizer democracia, como não tem acento em espanhol também, eu digo democrácia. Ok? Essa palavra também acontece a mesma coisa, ó. Em português eu digo academia. Em espanhol eu digo academia. Ok? Porque não leva acento. Eu só vou dizer o som de ia, então em espanhol, se houver acento no i. Tudo bem? Como em panaderia, cafeteria, secretaria, tudo tem acento nesse i. Tudo bem? ¿Sí? Pues entonces, mirad, ahora que sabemos un poco el sonido de las letras, tenemos algunos trabalínguas para que podáis entrenar em casa. Então, para que vocês consigam treinar um pouco em casa esse som das letras, alguns trabalínguas. Eu vou ler devagar para vocês entenderem o som e daí vocês vão tentando falar mais rápido, ok? Então, vamos lá. Esse primeiro aqui, então, eu vou ler para vocês. Prestem atenção, eu vou ler devagar. El cangrejo se quedó perplejo al ver su reflejo en aquel espejo. Tudo bem? El cangrejo se quedó perplejo al ver su reflejo en aquel espejo. Outro trava-línguas, agora com o R, que é importante que a gente consiga fazer esse som, lembra? Então, vamos lá. El perrito de Rita me irrita. Si el perrito de Rita te irrita, cambia el perrito por una perrita. Então, faz esse R direto, ok? E o último pequeno para acordarnos del sonido de la CH, o che, cha. Un chico checo se chocó con un coche sueco. Con un coche. Con ñ. Entonces, un chico checo se chocó con un coche sueco. Perfecto, muy bien. Entonces podéis entrenar estos trabalenguas en casa para entrenar los sonidos de las palabras, ¿vale? También es importante ver otra vez lo que ya hemos aprendido para retomar cómo se habla, ¿está bien? ¿De dónde eres, por ejemplo? Y acordámonos que el sonido entonces de esta E é cerrado. Então é importante rever tudo que nós vimos, aquelas frases, tudo que vocês anotaram, para que vocês leiam da maneira correta. ¿Tudo bem? Bueno, entonces hoy es esto y nos vemos la otra clase. Adiós.